Doutor Vandes, como é que o senhor está vendo a saúde no Brasil? Como que o senhor está vendo a corona? O que o senhor pode nos falar nisso? Eu sei que é um estudioso, eu sei que não é sua área, mas é um estudioso. O que você concluiu depois de 4 meses e meio? O que a gente ficou sabendo é que só quando foi para a Itália, ninguém tinha percebido isso. E aí, quando acudiram, tiveram que fazer alguma coisa bem rápida, né? Assim, tiveram que colocar o pessoal realmente em confinamento para dar tempo, porque a China detinha máscaras, respiradores. Aí o pessoal quer falar da China, eu falo, o problema foi a gente que passou, porque lá tem 1,2 bilhão de habitantes, então eles tinham que acudir eles também. Mas o que Sem você dúvida. pode nos falar, assim, Bom, na que é uma realidade, quer pessoa que está dizer, isento, que está... pois é, Luísa, na realidade, assim, a gente faz parte, né, quer dizer, apesar de ser uma área de doença infecciosa, a COVID, ela dá muita alteração hematológica, muita alteração do sangue, né? Inclusive, a gente tem vários trabalhos em colaboração, então, quer dizer, eu tenho, a hematologia, ela abrange toda a área do sangue, a parte de coagulação, né, a parte aí de inflamação, então a gente sabe que a doença, ela tem fases, né? Tem a fase assintomática, né? Tem a fase de contaminação, tem a fase em que o paciente aí sim precisa de hospital, na qual o pulmão vai ficar inflamado e que vai precisar de oxigênio, e aí a gente entra, né? A hematologia entra também nessa fase, e a gente tem vários protocolos de pesquisa atualmente com a COVID. Então, apesar de não ser infectologista, como hematologista, a gente tem muito aí a contribuir dentro das pesquisas. Então, nós temos uma pesquisa que é a utilização do plasma de pessoas que já recuperaram da COVID, que vão doar esse sangue aí vai atuar na inflamação, né? E também como anticorpo para recuperar esses pacientes. A gente também tem protocolos de coagulação, no qual a gente sabe que a COVID forma microtrombolos para tudo quanto é lugar. Então a gente também tem outros protocolos. E a gente agora também está testando uma nova droga, um novo medicamento que vai evitar de dar essa inflamação e evoluir os pacientes para infecção e para ventilação, né? Quer dizer, a necessidade, a gente espera que esses novos medicamentos vão evitar que os pacientes precisem de uma ventilação. É claro que nós chegamos, né, no momento aí já depois da experiência da China e da Europa, e é claro que o que a gente pode falar é que a gente poderia estar melhor preparado, né, já que a gente teve um tempo aí de conhecer um pouco mais a doença do que, por exemplo, logo na China e a Europa, né? Mas, infelizmente, eu acho que teve inicialmente o SUS, né? É muito importante, eu acho que sem o SUS eu acho que estaria muito pior, né? A gente vê, por exemplo, a política nos Estados Unidos, na qual não existe um sistema único de saúde, né? Em que existe uma coordenação, apesar de todos os problemas que vivemos, ainda tem a possibilidade do SUS, né, estar envolvido. E eu sou um grande fã do SUS, assim como você, né? Eu sei, eu tenho visto algumas lives suas sobre saúde e eu acho que esse seu incentivo ao SUS é muito, muito importante, né? Então, isso que eu entrando um pouco. Mas, assim, só antes de eu entrar no SUS, deixa eu voltar para esse vírus que todo mundo. Cada hora eu ainda recebo WhatsApp falando, amigas minhas, esse foi fabricado na China. Falo, pelo amor de Deus, não põe esse fakes, não. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho, porque vindo da sua boca, eu acho que é muito importante você falar para a gente que isso aconteceu mesmo, né? Então, Quer dizer, não é fabricado na China, não, apareceu eles lá. falam que foi de laboratório, é isso que eu estou Pois falando. é, não é, porque na realidade o que acontece na China, que é um ambiente um pouco propício, é que existe muito contato dos humanos com os animais, né? Eu já fui à China algumas vezes, a gente sempre fica impressionado quando a gente É vai nos verdade. mercados lá, né, de ver cachorros, gatos, escorpiões, sapos, né, serpentes, né, quer dizer, cobras. E esse contato, né, porque eles fazem, quer dizer, eles têm toda uma cultura aí em relação aos animais, em relação à alimentação.
É claro que esse contato, existem várias hipóteses de como surgiu o coronavírus, mas o que a gente sabe é que o coronavírus é um vírus que a gente já conhece há muito tempo. Por exemplo, no transplante, eu já tive vários pacientes com coronavírus, só que não é o novo coronavírus, que ele tem algumas alterações, né? Mas a gente sabe da família do coronavírus. Então, essas alterações, elas podem ocorrer com os vírus, né? A gente tem os vírus da gripe, a gente já teve outros coronavírus, que é o SARS-CoV-1, atualmente a gente tem o SARS-CoV-2, e isso mostra que realmente são mutações dos vírus. É por isso que existe essas possibilidades de pandemia, né? Mas realmente não é nada fabricado em laboratório. Aconteceu na China, né? Por causa dessa relação aí homem-animal, né? Mas que na realidade não tem nada de fabricação em laboratório, né? Não, eu até você já tinha me falado, mas é muito bom, gente, a gente nesse momento não ficar sustentando essas notícias que ninguém sabe nada, foi muito difícil esse vírus, né? Outra coisa, só para sair do vírus agora, da notícia boa, pelo que eu estou entrando em vários lugares, a vacina já é uma realidade, as duas vacinas, tanto a de Oxford como a da China. Lógico que depende ainda do último teste, mas a gente percebe uma Anvisa muito rápida para aprovar uma coisa. O que você pode nos falar disso? Você tem acompanhado? Tem, claro. Na realidade, assim, todas as pesquisas com a Covid têm andado bem rápido, todo o processo de burocratização. Então, tem se tentado, por ser uma pandemia, é claro, de facilitar, né, o andamento dessas pesquisas. Isso também tem acontecido com a vacina, né? Então, a vacina, como todo medicamento que nós utilizamos em medicina, tem fases de experimentação, né? Então, você precisa ter certeza de que o medicamento não dá efeito colateral, não traz efeito ruim para a saúde, né? Tem uma outra fase que vai mostrar eficácia e tem uma outra fase ainda que vai ser a produção. Então, vocês podem ver que, por exemplo, a vacina da dengue, né? Que a dengue a gente já tem quantos anos? Até hoje não tem uma vacina específica, está em experimentação, porque tem todo um tempo aí necessário. Já a Covid, pela pandemia e pela mortalidade aumentada, a gente vê que está tudo muito mais rápido. Então, a gente espera que essas vacinas, como tem a outra vacina chegando no Brasil, que é da Alemanha, né? Tem essa vacina que é uma chinesa junto com o Butantan, né, e com a Fiocruz, tem a vacina de Oxford, né, que foi aqui a universidade onde eu trabalho também, né? É claro que eu não estou envolvido com a parte de vacina, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, mas com certeza a gente vai ter essas vacinas que vão aparecer aí ou no final deste ano ou no início do ano que vem. Então, isso é muito importante. Eu acho que até o final do ano elas têm a de Oxford, eu acredito que está mais rápida, e a outra eu acho que vai demorar mais um mês, 2, mas parece que janeiro, eu queria mesmo que o pessoal, que a gente pudesse ver um final de ano mais junto com todo mundo, né? Porque até então os procedimentos é muito importante. Só a última pergunta que eu vou fazer dessa corona. Pode perguntar. Realmente o procedimento, ela é muito rápido a contaminação dela, né, doutor? É impressionante, né? Sim. Da coronavírus, né? Muito rápido. E a gente tem que, quer dizer, não existe um tratamento específico para o coronavírus, né? Existem vários medicamentos aí em questão, em estudo, mas nenhum que mostra realmente ser eficaz. E o mais importante é o isolamento, o distanciamento, o uso das máscaras, né? A gente sabe que quando as duas pessoas usam máscara, que a chance de contaminação ela é bem mais baixa do que quando uma pessoa usa máscara, a outra não usa, ou as duas não usam a máscara. A gente sabe que a contaminação é muito rápida, né? E muito importante. Então, é importante sempre lavar as mãos, sempre ter cuidado naqueles lugares que todo mundo pega, sempre estar lavando as mãos com álcool gel, com sabão, né? Usar máscara. Essas são realmente são as medidas que a gente tem que tomar, né? Não existe nenhum medicamento que vai evitar a doença, não existe nenhum medicamento que vai evitar a contaminação, não existe nenhum medicamento que vai evitar um paciente de ir para o ventilador e não existe nenhum medicamento que vai evitar que o paciente faleça, né? Existem vários estudos já, né? Alguns medicamentos, como os anti-inflamatórios, os corticoides, eles podem ter alguma ação precisa em determinado momento.
que a doença ela tem vários espectros, né? A doença ela pode ser assintomática, ela pode ter algum sintoma, ela pode ter pacientes com necessidade de oxigênio, pacientes que vão ter necessidade de respirador e pacientes que vão falecer. E durante todo esse processo, por enquanto, são muito poucos os medicamentos que a gente pode utilizar. A gente tem que trazer, né, um suporte aí ventilatório para os pacientes e o próprio organismo se recuperar. Então, a gente tem vários trabalhos aí sendo feitos. É que eu explico numa linguagem menos técnica, né? Se dá um problema no pulmão, ele vira um pouco de água, né? E aí tem que entrar no respirador. E o respirador nem sempre tem um prazo que a pessoa vai ficar. Pode ser uma semana, pode ser 30 dias. E se tiver 10 respiradores no hospital e tiver 12 pacientes, tem que escolher quem que vai. Então é uma coisa muito triste. Bom, mas mudando de assunto, vamos falar um pouquinho do SUS. Você tem convivido com o Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo totalmente apartidário. Nós já estamos com quase 50 mil mulheres em 83 cidades, mais de 20 países, e é impressionante. E a gente trabalha muito atacado e varejo, minha gente. Varejo é o que a gente fez com o Hospital das Clínicas. Quando o doutor Wanderson me convidou para ir, eu levei as mulheres do Brasil aí, e a gente percebeu que eles tinham ganhado muita coisa, o principal, mas faltava ainda automação, faltava roupa de cama, faltava algumas coisas, que aí as mulheres do Brasil, né? Aí as mulheres do Brasil se propuseram a ajudar, então a gente ajudou na automação, mas quem fez muito não estamos falando, mas a gente ajudou nesse arremate que o Dr. Wanderson nos pediu, e depois fizemos um comitê tão legal aí dentro, que elas falam toda hora com o Dr. Wanderson, que nós estamos fazendo uma varanda, que era o sonho dele, uma área que tem aí dentro do Hospital das Clínicas, que estava meio perdida, que vai servir para muita gente, que não é só aí, né? E nós estamos acabando a varanda agora. Eu sei que paramos um pouquinho, por causa que não podia receber coisa. Então, isso quando a gente ajuda, a gente chama isso de varejo. Quer dizer, nós estamos ajudando o que parece, a gente não inventa a roda, a gente ajuda quem já deu. A gente chama de atacado quando há 3 anos no nosso Comitê de Saúde, que é o mesmo, junto com algumas arquitetas, a Carol está ajudando a varanda, a gente já sabia que o SUS era o melhor sistema de saúde do mundo, que eu fiquei sabendo pela doutora Glória, que é a líder do Comitê de Saúde, e quem ela levou para falar, que a gente nos aprendeu isso. E desde aquela época, minha gente, eu fico impressionada quando você conhece o que está na Constituição do SUS. Eu queria até te fazer uma pergunta, doutor Wander, porque você morou na França e morou na Inglaterra, e está na Inglaterra até hoje fazendo trabalho. Eu sei que o maior orgulho da Europa é o sistema de saúde da Inglaterra. Eles carregam ele na camiseta. Eu nunca esqueço que na abertura das Olimpíadas, que foram 4 anos antes de estar no Brasil, eles fizeram a abertura, teve um grupo que carregou o nome do NHS. NHS, NHS na camisa. Isso na abertura. Então, doutor Wanderson, eu quero que o senhor que tem vivência, uma coisa é eu falar. Não que eu não tenha credibilidade, porque eu estudei através do Comitê de Saúde, que eu agradeço muito, e que é o melhor sistema de saúde no mundo. Ele é um pouco melhor que a da Inglaterra, eu estou só afirmando, eu sei que vai dizer se é não, porque a Inglaterra não tem o desnível social que nós temos. E ele tem premissa, gente, que é tudo. E a gente não sabe, a doutora Glória fala isso sempre, o tanto que o SUS, os remédios de transplante é do SUS, o Anvisa, o tanto que o SUS é importante, a gente não sabe. Então, eu queria ver, você que tem uma vivência, minha gente, ele é formado em Paris, ele é formado, eu nem vou falar esses currículos, a gente tem tanto orgulho, mas o que eu tenho mais orgulho é do propósito. Eu tenho muito orgulho de todo o diploma dele, mas esse homem é maravilhoso, ele cuida dos pobres, ele cuida das pessoas, ele não para. Agora ele já está com outro projeto me mostrando, para que depois ele vai poder falar um pouquinho. Mas me fala um pouquinho do SUS, que você conhece e conviveu com o sistema de saúde da França, conviveu com o sistema de saúde da Inglaterra. Então, vamos lá. Quer dizer, eu acho que é importante primeiro falar da minha... Quer dizer, eu fiz a Federal de Minas, eu sou mineiro,
né? Trabalhei na Federal, Isso aí depois fui fazer tá na residência. cara, viu? Eu e você, apesar de eu não ser mineiro, mas a nossa pronúncia não engana. Porque eu moro numa cidade que é a última perto de Pois é, e Minas, com mesmo muito morando tanto orgulho. fora, eu ainda falo uai. É, E aí, uma das coisas, Luísa, que me fez procurar sair um pouco é ter esse conhecimento da saúde pública fora do Brasil. Eu lembro, né, quando eu comecei hematologia, eu tinha uma paciente, eu gosto de contar um pouco essa história. Ela tinha 15 anos de idade, ela tinha uma doença hematológica, um câncer chamado linfoma de Hodgkin, e que pode ser curado, né? Ela tinha 15 anos e esse tratamento dessa doença ele tem que ser muito rigoroso, tem que vir no dia certo, tomar quimioterapia, embora e 80% vai ficar curado dessa doença. E ela sempre chegava atrasada ou não vinha para as sessões de quimioterapia. E um dia eu cheguei para ela meio bravo, falei assim, mas por que você não vem? O que acontece? E ela me falou assim, eu não venho porque eu não tenho dinheiro para pagar a condução. nossa. E aí eu Essa é a falei assim, desigualdade social do nosso país, né, gente? pois é, e eu era um jovem médico com ideais, né, de que eu iria curar todo mundo, né? E com isso eu falei assim, eu tenho que sair para saber o que acontece lá fora e quem sabe um dia eu voltar, né? E eu fiz, quer dizer, minha carreira então aí eu fui para fora, fui para uma parte da minha residência foi na Alemanha, depois eu fui para a França, e sempre com esse desejo de voltar e vendo o sistema público primeiro na França e depois na Inglaterra, né? O sistema público francês é assim, todos têm direito a tudo, né? É claro que não existe mesmo o transporte dos pacientes até o hospital, né? Então tudo é pago pelo governo, mas é claro que eles têm impostos, né? As pessoas pagam impostos altos, mas é tudo dedicado à saúde e é tudo dedicado à educação. Então, já começa por aí. Então, todos os pacientes não têm distinção social, não têm desigualdade social em termos de acesso à saúde, eles têm direito à saúde, inclusive estrangeiros, né, quando vão para a França, tem. É claro que isso deu uma piorada em termos de acesso nos últimos anos pela própria crise, né? E a Inglaterra, quando eu mudei para a Inglaterra, já era um outro sistema, quer dizer, é um sistema que é muito baseado em evidência, baseado na medicina, em termos econômicos. E eu aprendi, então, nessa época, de que todos podem ter acesso, e é claro que nós, médicos, a gente tem que realmente prescrever medicamentos que realmente fazem a diferença e que realmente não vão custear o sistema. Então, é uma visão mais econômica do que na França em termos de custo-benefício e de qualidade de vida dos pacientes. Então, isso eu aprendi muito na Inglaterra, é saber lidar com o custo e com o que realmente importa dentro da saúde. E é por isso que tenho acesso a todo mundo. E eu tento trazer isso para o Brasil aqui, né? Quando eu cheguei, essa ideia mesmo de trazer a iniciativa privada para dentro do SUS, né? É claro que já tinha algumas iniciativas dentro do Hospital das Clínicas, mas depois que eu consegui isso, atualmente existem várias outras iniciativas da ajuda, né, da privada, né, de empresas dentro de um hospital SUS, porque a gente sabe que o governo por si só não tem condições de ter toda essa a infraestrutura, fornecer toda essa infraestrutura. Então é por isso que eu conto, né, com a ajuda aí das empresas privadas, né, do Magazine Luiza, da Crefisa e de todos dos bancos, né, o Banco do Brasil, né, para poder ajudar o Sistema Único de Saúde. Eu fico pensando o seguinte, existe a Lei Rouanet, que é para a cultura, por que não ter uma lei Luiza Trajano para a saúde, né, em que as empresas em que as empresas vão ajudar, né, os hospitais, a pesquisa, a educação médica e ter os descontos, né, necessários e ter os estímulos fiscais necessários para fazer isso, né? Eu Pelo menos acho que a nós gente sabe podemos, que... Oi? eu acho que nós podemos chegar até isso, doutor. Mas a primeira coisa que o Grupo Mulheres do Brasil, que há 3 anos, ou 3 anos e meio, esse grupo estuda, e agora na epidemia, a gente ia lidar muito com a educação, trazer o professor para o palco, porque a gente também não inventa roda, a gente apoia todas as pessoas que trabalha na saúde, a gente apoia quem está com câncer, a gente apoia tudo, a gente não cria mais um instituto, a gente apoia.
Então, mas o que a gente entendeu é que a Constituição, a lei é perfeita. Nós não temos que mudar nada nela do que está na Constituição. O que o grupo de comitê de saúde entendeu e fez a gente entender. Aí, quando começou a epidemia, eu falei para o pessoal, vamos trocar, porque a gente sempre tem uma meta global para trabalhar. E o SUS, eu estava há muito tempo querendo trabalhar, mas as pessoas estavam muito distantes do SUS. Aí eu falei para a Rose, primeiro, que era da educação, falei, olha, nesse momento, a gente ia fazer um grande movimento de abril a outubro para a professora, mas você não imagina, é tipo agro, nós já estávamos gravando as professoras, porque eu acho que a hora que trouxer o professor para o palco, para valorizar o professor mesmo, a educação vai ser vista diferente. E aí, bom, a gente trocou pelo SUS e a doutora Glória, com essa equipe maravilhosa do Comitê de Saúde, começou a aprofundar, a trazer gente, e nós estamos... E aí agora chegou um momento que nós começamos a articular o jogo do que a gente quer, né? O que a gente queria. O que a gente entendeu, doutor, que na Constituição nada precisa ser mudado, as premissas. Gente, quem conhecer, por favor, entre no grupo e vai conhecer. Agora, a gente tem uma governança muito ruim, e que eu não quero falar mal, e não é da agora. O SUS precisa ter nenhuma coisa, doutor Vandes, funciona com 10 ministros, por melhor intencionado que for, em 9 anos. Não funciona, porque ele é União, Estado e município. Até aí é muito bom. Só que você, para descentralizar, tem que ter uma cultura. E aí, como entra o dinheiro para o SUS, começa a vir muito jogo, e que não é falando mal, gente, é o jogo, cabe a nós, da sociedade civil. Então, a nossa luta agora, e a gente já conversou com alguns políticos, e a gente não quer brigar, não é ser contra ninguém. A saúde para todos é um pilar da igualdade social, é saúde, é habitação, é alimentação, né? Tem que ter para todos. E educação, é que eu estou falando, são pilares para todos. Isso tem que ter habitação, segurança. Eu nem quero pôr segurança por aqui, porque se tiver uma coisa vai chegar. Mas educação, emprego e saúde e moradia, né, gente? A gente viu agora. Isso. Então, na realidade, se nós estamos com o SUS agora, que todo mundo valorizou, que todo mundo escutou, e nós vamos colocar muito forte o que é o SUS, uma linguagem que todo mundo entenda, por que não nós negociarmos e pedirmos e estarmos juntos e fazer proposta para que o SUS se torne uma coisa do Estado e não uma coisa só política, né? Uma coisa do Estado mesmo. O presidente manda, ninguém está querendo fazer isso, mas que seja uma coisa que entra, sai gente. O SUS é muito resguardado, como amanhã a educação tem que ser. Então, assim, nós vamos trabalhar muito, a gente já tem quase 50 mil mulheres, e a gente pede para as mulheres se inscrever, não é brigar, não é contra ninguém, gente. Pelo contrário, nós estamos usando o diálogo que conecta. Mas, por outro lado, a gente tem que ver o que é bom para o Brasil. E eu acho que a saúde para todos é uma coisa... Vocês não sabem aonde que o SUS entra. É uma coisa impressionante. Qualquer dia eu vou fazer uma live mais... não só no Instagram, com mais mulheres do Brasil, para que a gente possa realmente elas passarem para você. Então, é grupomulheresdobrasil.org.br, porque eu gosto muito, eu sou empresária, né? Eu gosto muito, lógico, que precisa de dinheiro, mas também o dinheiro não pode entrar em cima, isso até na empresa, viu, gente? E sair embaixo. A gente tem que primeiro organizar a estrutura de gestão de uma coisa, para depois entender o que a gente vai precisar. Como você chegou aí, você não tinha de onde tirar o dinheiro, não tinha, que poderia ter sido feito. Aí você foi e falou, eu quero fazer isso, vou tomar conta. A primeira coisa que eu te perguntei é assim, e amanhã você pode sair daqui? É cargo de confiança? Lembra que foi a primeira pergunta que eu te perguntei? Não, quando eu entrei aí, não quando eu conheci você, que eu já percebi. Quando eu entrei nessa maravilha aí, eu estou acostumada, né, gente? Você faz, vai lá, tira a pessoa, que lá não funciona mais. Então, agora eu não ajudo ninguém, assim, nenhuma associação diferente daí, se eu não ver que está no estatutos, que vai continuar, porque senão a gente dá daí um pouquinho, quando tem dinheiro, quando está bem, tira. A primeira pergunta que eu fiz para ele, quando eu vi aquela, eu não sei se ele percebe ainda, eu falei, doutor Wanderson,
Amanhã as pessoas podem te tirar daqui, né? Porque ele é igual um filho dele, isso aí, gente. Você chega lá, é tudo organizado. Não, vocês não acreditam. Nós vamos lá visitar. Eu convido a fazer tour com o doutor Wanderson. E aí ele falou, eu fui concursado. Aí que eu me animei mais a estar com você. Não que eu não acreditava, mas quando não é uma coisa que depende do jogo, do governo, do político, coitado, ele é pressionado também. Então, ninguém tira ele de lá, ele concursou para estar lá. Aí eu falei para as mulheres do Brasil, agora a gente pode fazer coisa para valer, para valer, para valer. Para valer. Agora, conta para o pessoal, doutor, que eu acho que o que mais me marcou até agora foi quando você concursou para estar aí no Hospital das Clínicas. Ele não precisava disso. Ele é professor em Londres até hoje, na Oxford. Ele teve Paris, saiu muito alto. Ele tem curso, minha gente, que vocês nem imaginam. Ele tem paixão por esse transplante. Ele é super seguro. Agora, conta uma coisa que me marcou muito. Você falou, Luísa, eu saí aqui do Sírio, o qual eu respeito, médico do Sírio, um espetáculo, e andava 2, 3 quilômetros e via gente morrendo, porque não tinha higiene, não tinha nada. Conta isso para nós. Agora eu vou te tirar, não é seus títulos, não. É seu lado humano mesmo. Na realidade, assim, logo que eu cheguei, né, quer dizer... Você voltou para o Brasil para ajudar a medicina do Brasil, que estava super bem lá. Eu ajudei, quer dizer, na realidade, sempre tive vontade de voltar para poder ajudar, que eu sabia que... E é claro, para minha família, meus pais que estavam ficando mais velhos, né? É claro que você ajunta, mas eu sempre quis muito ter esse fator aí de mudança, né? Porque quando eu saí com essa história de uma criança de 15 anos que não podia pagar a condução para poder se tratar e ficar curado, né? Então, esse foi o meu estímulo da volta, né? De poder ajudar. E olha a coincidência que quando eu chego, e eu estou numa das reuniões... Conta quantos anos você morou fora. Não foram muitos anos, 20, conta aí. 20 anos. 20 anos, gente. 15 anos na França, 1 ano nos Estados Unidos, como professor convidado da Universidade de Wisconsin, e 4 anos como professor em Oxford. E aí, quando eu volto... Mas isso tudo é pela paixão, não é... Eu sei, mas isso tudo é feito pela paixão. É um orgulho para a gente. Volto, isso. Nessas reuniões que a gente tem de discussão dos casos, né, existia um rapaz de 21 anos em que, com a mesma doença dessa que eu fui, né, embora com essa ideia dos 15 anos que ela não podia pagar a condução, esse rapaz tinha 21 anos e a discussão foi, vamos colocá-lo no paliativo porque não temos mais nada para fazer. Eu fiquei assustado, que eu falei assim, não, mas tem sim, tem coisa para fazer. A gente não pode, só porque está no serviço público, a gente admitir que não tem mais nada para fazer. Eu sei que daqui a 10 minutos, que é a distância entre um hospital e o outro, eu posso levar esse paciente para lá e posso tratá-lo e ele pode ficar curado. Então, por que não tentar aqui? E aí eu fui atrás da indústria farmacêutica para conseguir um medicamento. E esse menino, que agora já é um rapaz, né, já tem 5 anos, ele tem 26 anos, né? Ele está curado, voltou para Manaus, que ele mora em Santarém, né? E atualmente eu tive uma foto dele, está super bem. Quer dizer, se a gente não tivesse batalhado, né, e ido atrás, com certeza ele não estaria aí. Mas é o que eu falo. Então, por que um paciente em 10 minutos de distância pode ser tratado de uma forma e o outro... Né? Presta atenção nisso, viu, gente? Isso me marcou tanto, tanto. Repete, por favor, professor. Por que em 10 minutos de distância um paciente pode conseguir a cura e o outro não? Né? Quer dizer, 10 minutos de distância. São alguns minutos de distância. Então, a gente vê que a distância tão curta da vida no Brasil é uma distância tão longa. Né? Então, isso... estimula a gente a ir atrás, né? A mostrar que a vida é igual para todo mundo, né? E que se a gente tem condições de fazer de um lado, a gente tem condições de fazer no SUS. E as pessoas são muito acomodadas, quer dizer, a partir do momento que você não consegue, você para, né? Sabendo que no privado não é assim, né? Então a gente tem que realmente fazer com que o SUS, né, se erga, se fortaleça, né? E que a gente tenha essa ajuda aí do privado justamente para
para poder ajudar esses pacientes. E aí é ele por isso foi que a gente está atrás do fazendo essa live, privado, né? né? Aí você foi Oi? atrás do privado, conta aí para nós. Aí eu fui atrás do privado, né? Porque a unidade de transplante, eu não poderia aceitar uma unidade de transplante com mortalidade alta. E fui atrás do privado justamente para me ajudar e consegui, né? Agora o meu projeto é um outro projeto que eu já Eu te estou mandei, sabendo. né? E que eu já estou atrás, que é um projeto de uma máquina que eu preciso, né, para fazer as células modificadas geneticamente para combater a leucemia, o linfoma e atualmente também o mieloma. Então é uma máquina que você retira as células do paciente, modifica elas com o gene, né? Devolve para o paciente fortalecidas para combater o câncer, né? E essas células vão destruir as células do câncer. Então eu estou precisando de recursos para a gente ter essa máquina aqui. Eu já tentei, né, alguns projetos de pesquisa, mas infelizmente é muito competitivo. E o valor disso, na realidade, se um paciente, por exemplo, do Brasil vai para fora do Brasil, só ele vai pagar o custo de mais de 30 pacientes, né? O custo dessas células fora do Brasil é em torno de 2 milhões de reais, que é o preço da máquina que eu preciso para tratar 30 a 50, né? Então, Nossa. assim, eu tenho que trazer, né? Agora é minha obrigação trazer isso para o Brasil, né? Agora, Mulheres do Brasil, conta aqui que nós estamos acabando aí, que as mulheres estão acabando, que a gente, se Deus quiser, vai fazer uma inauguração. A gente, quando entrou, esse projeto já estava bem desenvolvido, que ele conseguiu, com a Secrisa, fazer um trabalho maravilhoso, mas faltava algumas coisas, e a gente entrou bem forte na parte de enxoval, o Magazine deu a parte de toda a parte de computadorização, e aí ele tinha um Automação. sonho, automação, de fazer o jardim. E como é que está isso aí agora? Pois é, a gente ainda tem a praça, né? Tem a varanda que vai Ah, começar agora, né? Até dia 15 de agosto eu acho que vai funcionar, né? A varanda, e eu acho que assim que a varanda estiver pronta, a gente vai mandar foto para todo mundo ver, né, Luiz? A gente coloca no Instagram aí, que vai ficar linda eu a varanda. agradeço as mulheres do Brasil, e mais a Carol, e Pois mais é, eu todo mundo também. que Tem a pegaram isso. Carol, que é arquiteta, tem a É, Luísa, tem vários aí, é, eu fico muito agradecido. E agora eu estou precisando também para a praça, porque tem uma praça, né, que é a chamada Praça dos Doadores, que é onde os doadores de sangue vão também ter um pouco de conforto, né? Essa praça, ela fica no andar, né? E a gente vê que os doadores de sangue são fundamentais, eles ficam sem lugar, né? O lugar não é muito confortável, não é muito bonito, então a gente quer trazer é, a humanização também para os doadores de sangue. E a gente tem que trazer também para o HC, né? Porque a gente está é. fazendo isso tudo para o HC. Tudo é dentro do Hospital das Clínicas, que Tudo serve dentro do Hospital das demais à Clínicas. comunidade. Ô, doutor Wanderson, eu queria aproveitar agora e tirar um mito da doação de células. É tão simples, gente. E eu estou falando agora como leiga, que não... A doação de células para salvar a vida é muito simples. Eu queria que você desse... Você vai falando, depois eu explico mais simples para o povo. Mais simples, médico é médico. Eu tento ser Mas simples, vou tentar ser simples. então, vamos ver. Seja mineirinha agora. Na realidade, é a doação das células da medula óssea, né? A medula óssea, para quem não conhece, é o tutano. Quando a gente vai no açougue, estou explicando bem, né? A gente parte o osso, Verdade. está tudo vermelhinho. E o que está vermelho são as células da medula óssea, que são as células que vão produzir as células do sangue, né? Que é as células, a hemoglobina que vai transportar o oxigênio, por isso que o sangue fica vermelho, os leucócitos que vão combater as infecções, as plaquetas que vão ajudar nas hemorragias. Então, as células chamadas células-mãe, células-tronco, elas que vão produzir as células do sangue. E elas estão alojadas na medula óssea. Então, quando você é doador, você tem que ter entre 18 até 55 anos de idade, né? Ter um exame de compatibilidade para ver se o receptor é compatível ou não, né? E essas células são retiradas ou através de uma punção na bacia, porque essas células ficam fáceis de retirar na Mas bacia. explica que é muito fácil tirar, doutor, que é uma É coisa super fácil. simples. É uma anestesia geral, né? Se for células da medula óssea, é uma anestesia geral que a gente vai tirando 3 mililitros a cada punção. E dura 1 hora. A outra forma de doar é a chamada célula periférica, em que você dá um medicamento, essas células vão cair na circulação, o doador passa por uma máquina, né?
e essa máquina vai colher essas células-tronco. Então, tem duas formas de... Essa outra nem toma anestesia geral, né? Não, essa nem A fica segunda nem hospitalizada. toma. É só uma injeçãozinha na pele que vai estimular as células-tronco a cair na O circulação. problema do transplante é que aí você injeta no doador, na pessoa que está precisando, ela vai renovar todas as células que tem dentro da gente, que dá esse câncer. E aí, o que acontece? O problema todo é a infecção pós, porque é muito delicado. Então, ele tem que ficar numa redoma, né? Mas não é por nada, é para evitar. Igual a gente está ficando com máscara, ele fica numa redoma. E o problema aí que era o seguinte, qualquer pessoa que entra, é igual esse vírus, e com essa pessoa que está super aberta para ainda estar formando isso, recebe, morre. É isso que ele acontece. Então, o problema não é o transplante, é o pós-transplante, né, doutor? É isso mesmo. Porque, na realidade, o transplante não é uma cirurgia, né? Essas células são explica isso infundidas. também. Essas células são infundidas no catéter, que é como se fosse um túnelzinho que vai até a circulação. E o que acontece é que, como a gente dá muita quimioterapia para os pacientes, né, eles ficam muito sensíveis após a infusão. E isso dura aí de 3 a 4 semanas internado, né, completamente fora do ambiente, do ar, né? O ar tem que ser filtrado, tudo esterilizado, usando máscara, com problemas de infecções. Então, o grande problema do transplante de medula óssea é no pós-transplante, é no pós-infusão da medula óssea, né? Das células-tronco. E aí que ele fez um trabalho maravilhoso que salvou, quer dizer, muitas vidas, porque não morria a maioria do paciente por causa de pegar infecção pós. E agora, tudo que vocês pensam, o ar-condicionado é filtrado, as águas, o chuveiro é filtrado. Todo chuveiro, eu tô boa e você para entrar, não, e você para entrar na sala de quem, se eu sou enfermeira, eu tenho automaticamente, por isso que é automação, de fazer uma coisa que dura, senão a porta não abre. Então, se eu não lavar as mãos, agora precisava expor até para corona, né? Não lavou as mãos, não janta. Brincadeira. Fica presa. Mas eu quero assim, gente, eu trouxe isso aí porque eu vou te falar, é um trabalho maravilhoso. Eu sou assim, muito grata ao Dr. Wanderson. Então, Dr. Wanderson, se o senhor pudesse hoje ter conhecendo as medicinas de vários países e tirando dinheiro, o que você faria? Vamos pensar que a gente tivesse dinheiro, o que você faria? Porque a gente tem tantos médicos fora do Brasil, tipo o Dr. Wanderson, que a gente conhece, tanto, concorda, Dr. Wanderson? Tanto médico, que são muitos. Eu fui uma vez mexer com uma doença do meu netinho, um dos melhores que tem na Holanda, que ele faz na Inglaterra, veio do Brasil. A doutora Janete, que é do laboratório, teve um problema com o netinho dela, foi para os Estados Unidos, tem brasileiros demais. Como nós podemos investir na parte de ciências, que você tem tanta preocupação com os médicos que estão formando, que você tem me falado? O que a gente pode fazer para dar um salto e dar valor? Aí, gente, nós curamos a febre amarela, nós curamos a tuberculose, a AIDS, a doutora Glória vive falando isso. Nós temos curas, é porque a gente não dá valor. É verdade ou não é, doutor? Claro, A paralisia infantil. Tem que ter o Brasil tem histórico de cura. E tem que ter um incentivo para trazer todos os bons profissionais fora do Brasil para o Brasil. Inclusive, eu tento trazer, né? É claro que só para o serviço público, Luísa, fica muito difícil porque os salários são muito baixos, né? Eu sei. Então aumentar, aumentar o salário do serviço público, do SUS, é uma das coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou com um cientista fora do Brasil justamente para trabalhar junto com essas células, no qual eu fiz um pacote, eu estou convidando ele, entre o privado e o público. Então, quer dizer, o público eu não tenho condições de dar um bom salário, mas o privado eu tenho condições de dar um bom salário. Então, por que ele não ficar 20 horas no público transmitindo todo o conhecimento dele, mesmo com salário mais baixo, e 20 horas no privado com salário melhor para ele manter a família, etc. Então, eu acho que a solução é essa, é tentar, nesse momento inicial, é claro que não temos condições de aumentar o salário
na saúde pública, mas a gente pode fazer um combinado. Eu falo de que é um pacote, né? É um pacote entre o público e o privado para trazer essas pessoas, né, que Não, e agora, são você tem me colocado muito, doutor, a preocupação que você tem com os jovens que estão formando, que não têm condição, como você não teve e teve oportunidade. Você tem um programa para isso, né? Você já me falou. Pois é, na realidade são bolsas que eu consigo dar através de doações, que eu vejo, por exemplo, pessoas que já fizeram há um tempo atrás eu tive um pós-doutorado que chegou e falou assim, olha, eu adoro o que eu faço, mas eu dou aula de inglês para sobreviver porque eu não tenho bolsa de estudo. Então aí a gente vai atrás dessas bolsas de estudo, a gente incentiva mestrado, incentiva doutorado, com as bolsas de doação que eu recebo, né? Então, Explica mais toda ou menos doação... como que é essa bolsa. São jovens médicos que nasceram para a parte de ciência, de pesquisa, e que não têm como Ou fazer... biomédicos, né, ou biólogos, que, por exemplo, não têm condições de fazer as pesquisas por causa dos salários e que vão fazer outras áreas, mas que gostam mesmo da ciência. Então, eu tenho uma fundação dentro da faculdade, que é chamada Fundação Faculdade de Medicina, em que eu recebo doações e que, com essas doações, eu dou bolsas, né, para essas pessoas fazerem as pesquisas, né? É claro que às vezes a gente pede bolsas para FAPESP, CNPq, CAPES, mas está cada vez mais difícil, né? E por isso a gente consegue, né, com essas doações, dar essas bolsas que podem durar 1, 2 anos, dependendo dos resultados de pesquisa, né? Sempre lembrar do HC Convida, né, que essa verba que já recuperou aí em torno de 2 milhões e 500 de doações, Luísa, a gente já conseguiu fazer vários projetos de pesquisa do coronavírus, né? Então é sempre importante lembrar. E atualmente também dentro da hematologia, eu tive ajuda aí, por exemplo, de algumas empresas para direcionar a pesquisa dentro da hematologia, né, para o coronavírus. Mas além disso, eu preciso também de verbas para as leucemias, para os linfomas. É claro que com o coronavírus, a leucemia e o linfoma não parou, né? Todo mundo parou, mas menos os diagnósticos das doenças. Isso é importante lembrar, que as pessoas, né, elas continuam tendo câncer, continuam tendo outros problemas de saúde e que é claro que isso vai ajudar muito, né, essas verbas nas pesquisas do coronavírus, mas também nas pesquisas em outras áreas. O doutor Venço, o que o senhor acha que esse momento tão sério da vida, você que é muito de propósito, que pensa muito nas pessoas, vai trazer para nós, de pelo menos assim, o que o senhor conclui depois de 4 meses convivendo com essa doença, com esse confinamento, convivendo você mais de perto, você acredita que a fresta que vai ser de positivo de tudo isso, o que você acha que pode acontecer? Você que tem tanta vivência fora do Brasil, de tanta coisa. Olha, Luísa, na realidade, assim, eu tento ver só coisas positivas, apesar da gente saber da calamidade, dos quase 85 mil mortos, né, de tudo que está acontecendo, mas a gente tem que tirar coisa positiva, porque senão a gente não consegue muito sobreviver a tantas más notícias, né? O que é positivo, primeiro, e que é notável, é essa comunicação, por exemplo, que eu vejo no meu dia a dia, né? Essa comunicação entre todas as áreas do hospital, né? É claro que dentro do hospital, cada um tinha o seu próprio objetivo, tinha a sua própria linha de pesquisa, e atualmente a gente se uniu muito. Então, a Ai, que hematologia junto com a beleza. infectologia, junto com a pneumologia. Então, nós, depois dessa pandemia, né, a gente se tornou muito mais amigo, muito mais unido, né? E a gente com uma visão muito mais Holística, né? humana. E humana das coisas. Então a gente vê que a gente consegue fazer as coisas juntas, né? E isso é importante, né? A gente coloca todo mundo junto e tenta batalhar juntos, né? Por isso. E filosoficamente, humanamente, eu acho que a gente tem que se preocupar com o outro, né? O fato de usar máscara, a gente tem que estar sempre atento ao outro. Então, essa pandemia também está trazendo essa atenção junto com a saúde do outro, uma coisa que a gente desprezava de uma certa forma. Eu tenho pacientes transplantados, eu estava numa live outro dia, que ele falou assim, mas o que está acontecendo com o coronavírus eu já conheço, porque eu fui transplantado, sempre me colocavam máscara, eu sempre tinha que lavar as mãos, eu não podia ter contato com animais, com poeira. Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar
e se adaptando, né? A gente sabe que a inteligência é uma questão de adaptação, né? Se você é inteligente, você consegue se adaptar. Então, a gente tem que se adaptar a esse momento que a gente está vivendo, né? Isso eu também achei, doutor, e dentro da minha área, assim, o que eu estou sentindo, estava um desenfreio muito grande por ter. Não quer dizer que ter não, nem tem nada errado, não dá até a condição da gente ajudar, como todo mundo tem ajudado que tem. Mas eu acho que as pessoas tiveram que se voltar um pouco para o ser. E o próprio consumidor, as próprias pessoas estão buscando mais ser, olhar para o outro, fazer isso. E abrir uma frestinha no Brasil, que eu fico muito feliz, que eu sou muito brasileira, né? Eu nem consigo viajar para a Europa porque eu não tenho nenhuma descendência de ninguém. Sou índio, qualquer coisa aí. Então, assim, a minha filha mora fora hoje. Mãe, vem, que jeito? Não estou me aceitando aí, tem que ficar quietinha aqui. Então, assim, mas eu acho que foi uma minha missão. Mas o que eu senti, que a gente foi colonizado. A gente teve uma escravidão terrível. A gente, muitos anos, muita gente... A gente teve um momento também de abolição pior ainda. O que eu sinto, doutor Wander, é que as pessoas estão saindo desse... Ou tinha o colonizador e o colonizado, e a gente faltava esse papel do meio, que era um papel do meio de assumir o país. O que eu estou sentindo é que esse senso de comunidade, esse senso do outro, começou a nascer. E a cultura da doação não vai acabar no Brasil. A minha família foi uma das que doaram primeiro e eu convivo muito com isso. Não vai acabar, minha gente, porque aumentou o nível de consciência e as pessoas viram, como diz meu amigo Gilberto Menstein, que infelizmente faleceu, sofro demais, você é do tamanho daquilo que você compartilha. E as pessoas, você acha que doando você está fazendo bem para o outro, mas você está fazendo bem para você mesmo. Esse é o objetivo do dinheiro, né? É você fazer ele movimentar para o bem de todo mundo. Está muito escuro em você, eu acho que está sendo... Você espera um minutinho que eu vou ligar a luz. Tá, vai acabar, mas eu vou esperar. Mas dá 4 minutos ainda. Estou pedindo para você perguntar o que é o Esquadrão dos Anjos. Eu vou te mandar... O papo tá tão bom que eu nem Eu vou sei te mandar direito. uma luz de presente que é maravilhosa. Eu vou pedir para Não, Roberto... eu tenho. O problema é que eu Não, tô uma luz sozinho própria aqui. para você pôr na sua frente. Deixa eu ver. Pois Não. é, espera aí que eu vou colocar uma luz boa aqui, você vai ver. Não, mas eu vou pôr uma que você deixa ligado. Agora ficou bom. O doutor Wanderson, para terminar, estão pedindo para me perguntar, a Roberta está falando, o que são o Esquadrão dos Anjos? Pois é. Então, um minutinho que eu vou ter que correr aqui e pegar. Rápido que vai acabar. Rápido. Ficou ótimo. Não sou eu que estou rápido, é o Instagram que corta. Eu fui no lançamento, gente. Lançamento. Tive que sair correndo e pegar. Esquadrão dos Anjos é um livro escrito pela Nalu Saad, e eu dei uns palpites, no qual, na realidade, a gente... para explicar para as crianças que vão submeter ao transplante, como que o transplante vai ser feito e com a ajuda de vários anjos. Então, aqui é a Maria Flor, Pedro Jardim, que vão ser transplantados de medula óssea, e que aí vários anjos vêm para poder ajudá-los a passar por esse período. É um trabalho, gente, muito legal, que as crianças... Infelizmente, a leucemia dá muito em crianças de 5, 6 anos, até 10 anos, pega os pais totalmente desprevenidos. Quando começa uma criança a falar que está com dor nas pernas, com um pouquinho, eu falo, pelo amor de Deus, vai dar uma olhada. E esse livro que foi lançado, a Mulheres do Brasil teve junto, a renda dele vai para... Explica aí, doutor. Terapia celular, né? Tudo de transplante, né? A renda desse livro vai direcionada para os pacientes, né? E para pesquisa, tá? Para pesquisa. Então, se vocês quiserem, é só acessar. Tem o site do Esquadrão dos Anjos, né? E aqui tem vários momentos, né? Em que o prefácio é do Janequine.